Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFIS Sem Complicação. Meu nome é Renata Oliveira e ao longo desse semestre nós iremos trabalhar com a disciplina de avaliação nutricional do curso de nutrição. Espero que vocês gostem da disciplina e especificamente no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à avaliação nutricional. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. A avaliação nutricional, ela se refere à abordagem para a definição do estado nutricional por meio das histórias médicas, alimentar e medicamentosa, do exame físico, das medidas antropométricas, que a gente vai ver muito aqui na disciplina, e dos exames bioquímicos, que também será visto. Inclui também a organização e a análise das informações por um profissional devidamente habilitado. A avaliação também, faz análise dos compartimentos corporais, o estado nutricional e as alterações causadas, por exemplo, pela desnutrição. Especificamente, a avaliação metabólica, ela é a análise das funções dos órgãos, buscando aí determinar as alterações relacionadas com a perda de massa magra e outros compartimentos corporais, Lembrando que aí a massa magra, ela está relacionada, com os resíduos, órgãos, massa muscular, e bem como a avaliação metabólica, vem trazer a resposta metabólica a uma intervenção nutricional. O déficit nutricional, ele está relacionado com o aumento de ocorrência de infecções, como úlcera por pressão e, consequentemente, morbimortalidade, Lembrando que a morbidade é quando o indivíduo ele apresenta a doença por um longo período e a mortalidade está relacionada aí mais com o risco de morte. E também se relaciona com o aumento do tempo e do número de internações, o que vai influenciar a evolução clínica e interferir aí nos custos hospitalares da internação do paciente. Com a avaliação nutricional, então, é possível a gente intervir de maneira adequada na manutenção ou na recuperação do estado de saúde, não apenas daqueles indivíduos que estão hospitalizados, mas também de atletas, praticantes de atividade física, que muito vem utilizada a avaliação nutricional, ou seja, de indivíduos de qualquer idade, sexo, estado fisiológico ou condição clínica. O estado nutricional de uma população ou de um grupo específico, ele é um excelente indicador de qualidade de vida e vem proporcionar subsídios para uma intervenção nutricional adequada, promovendo aí uma vida saudável e levando ao bem-estar da comunidade. Então, é importante a gente ter em mente que a avaliação nutricional, ela é o ponto de partida para o atendimento nutricional do indivíduo, Então, quando ele chega no seu consultório, você vai inicialmente fazer essa avaliação para identificar as características desse indivíduo. Então, identificar pacientes na avaliação em risco nutricional com a finalidade de estabelecer um plano de terapia nutricional é fundamental para otimizar a qualidade no atendimento. E esse processo é conhecido como triagem ou rastreamento nutricional, que a gente vai ver mais para frente. O desequilíbrio entre consumo e necessidades nutricionais, em decorrência aí da ingestão, seja ela insuficiente de nutrientes, pode acarretar doenças carenciais, como desnutrição proteica calórica, anemias, hipovitaminoses, entre outras. Por outro lado, quando eu tenho um consumo exagerado, a gente observa doenças por excesso de ingestão de um ou mais nutrientes, como as doenças crônicas não transmissíveis. Existem diversos métodos para mim fazer uma avaliação do estado nutricional do indivíduo, porém, cabe ressaltar que não tem um método sem crítica. Todos os métodos, eles apresentam sua falha.
Dessa forma, é importante utilizar a abordagem que vai detectar melhor o problema nutricional da população do estudo ou aquela nas quais aí o avaliador, o pesquisador, ele tem mais experiência aí para realizar. E sempre deve ser respeitada de maneira criteriosa a técnica e a metodologia para a definição do diagnóstico nutricional. Então, ao longo aí da disciplina, a gente vai ver vários protocolos de avaliação e é muito importante que a gente siga realmente a metodologia proposta aí pelo autor desses métodos, para que não tenham falhas na realização dessa avaliação. Contudo, não há um método considerado padrão ouro para determinar o diagnóstico nutricional e a escolha da melhor conduta para determinada situação vai depender primeiro, da distinção entre uma avaliação clínica, que é individual, ou uma avaliação epidemiológica, que é uma avaliação coletiva de um grupo de indivíduos, tá? Então, você também tem que pensar em qual método você vai usar, se você vai fazer uma avaliação individual ou uma avaliação coletiva. E a definição desses métodos a serem utilizados na avaliação do estado nutricional tem relação com a identificação das manifestações orgânicas dos problemas nutricionais ao nível do corpo, denominados de métodos direto, e com a identificação das causas desses problemas, que são denominados aí métodos indiretos. Então, os métodos diretos, está relacionado com a identificação daquele problema. E qual a causa desse problema está relacionado com os métodos indiretos. Dentre aí os métodos diretos, nós temos os métodos objetivos, que vão estar relacionados com exames antropométricos, como peso, estatura, dobra cutânea, circunferências, tá? Exames laboratoriais, como o exame de colesterol, glicose, hemoglobina. O exame clínico nutricionais, que estão relacionados com sinais e sintomas clínicos nutricionais do paciente, e métodos sofisticados, como a densitometria, a bioimpedância. Todos esses métodos a gente vai aprender aí ao longo da disciplina. Quanto aos métodos subjetivos, tem-se a semiologia nutricional, que busca identificar os sinais e os sintomas do paciente, a avaliação subjetiva global e a avaliação muscular subjetiva, tá? E entre os métodos indiretos, que são aqueles que buscam identificar os fatores que estão associados a esse processo, do estado nutricional, ou seja, aqueles que vão explicar a ocorrência de um problema nutricional, além de identificar indivíduos ou grupos em risco nutricionais. Quais são esses métodos, Demográficos, como avaliação do sexo, idade, faixa etária, morbidade, mortalidade. Socioeconômicos, como salário, ocupação, a escolaridade, se o indivíduo ele tem acesso aos serviços de saúde. Fatores culturais, então, como tabus alimentares, características locais específicas, levar em consideração também o estilo de vida, como atividade física, o hábito de fumo, consumo de bebida alcoólica, dentre outros. E o inquérito de consumo alimentar, um recordatório alimentar de 24 horas, a frequência alimentar, a pesagem direta, entre outros fatores. Então, na área da alimentação coletiva, é necessária para o planejamento dos cardápios, de acordo com as condições de saúde e nutrição aí dos clientes, para o monitoramento do estado nutricional e para ações educativas ou outras intervenções necessárias para a promoção da saúde, a alimentação saudável, além de prevenção de problemas nutricionais. E no que se refere aí à nutrição e saúde pública, conhecer aí o estado nutricional da população é muito importante para o planejamento de políticas públicas e programas na área da alimentação e nutrição e para o monitoramento e execução de ações de promoção da alimentação saudável e de prevenção de distúrbios nutricionais. Na nutrição clínica,
em que a obtenção do diagnóstico nutricional e as causas a eles relacionadas é importante, né, para a elaboração do plano de atenção alimentar e nutricional para o paciente, incluindo aí a prescrição da dieta. Então, para a gente iniciar aí o conhecimento sobre a avaliação nutricional, o primeiro passo, né, que eu vou tratar aqui com vocês é sobre a triagem nutricional, né? Que é o processo aí que vai possibilitar identificar os pacientes que devem ser encaminhados para uma avaliação nutricional mais detalhada. Na maioria das vezes, ela se baseia em uma entrevista e inclui aí questões sobre peso, estaturas corporais que podem ser referidos pelo paciente, mencionados por ele ou medidos, né? E suas alterações recentes, diagnóstico clínico e presença de alguma comorbidade, alguma doença aí associada. A escolha do método que você vai adotar deve levar em consideração as seguintes características. Tem que ser de fácil aplicação, baixo custo operacional, ter uma boa reprodutibilidade. Então, existem diferentes métodos, né? E você tem que levar em consideração um método que, em diferentes avaliadores, eles têm resultados semelhantes. Que o método ele apresenta, né, uma alta sensibilidade e especificidade para a detecção da doença realmente e uma validação, seja um método devidamente validado para aquela população que você está avaliando. E vai depender também, né, de recursos humanos, dos materiais que você tem e além disso, né, recursos financeiros disponíveis, porque muitas vezes eu quero um método bem sofisticado, mas eu não tenho um recurso disponível para isso. Quando o paciente ele não apresentar risco nutricional, a triagem ela deve ser repetida, né, após algum tempo durante a internação, por exemplo, semanalmente. Porém, quando ele tiver algum risco, um plano nutricional ele deve ser estabelecido e monitorado por meio de uma avaliação objetiva. Caso o paciente ele apresente problemas metabólicos ou funcionais, o controle dessas alterações deve ser incluído como uma das principais metas aí do plano. E quando existirem dúvidas se o paciente ele apresenta ou não um risco, uma avaliação nutricional detalhada deve ser realizada para melhor definir o diagnóstico desse paciente. Então, eu trago aqui um dos métodos de triagem que foi desenvolvido na Austrália. Existem diferentes métodos, tá? Inclusive, ao final da aula, tem uma referência lá que trazem esses diferentes métodos para que vocês possam conhecer o que melhor vai se adequar ao seu público. Ele é semelhante a outros métodos, né? E o qual possui, né? Que cada questão recebe uma pontuação específica e o somatório ele é utilizado aí para interpretação da triagem. Então, nós temos aqui o formulário. As perguntas são, por exemplo, você vem perdendo peso mesmo sem querer? Caso o indivíduo responda não, pontuação é 0. Se ele responde sim, 2. Em caso positivo, quanto peso em quilos perdeu? Aí o indivíduo pontua em quantos pesos ele perdeu e isso equivale a uma pontuação. Você vem se alimentando mal porque seu apetite diminuiu? Aí ele responde, né? Não ou sim. Lembrando que sim, aí soma pontos, né? E aí você tem o somatório dos pontos, um score total maior que 2 pontos indica aí que o paciente ele se encontra em um risco nutricional, né? Tendo que ter uma avaliação mais aprofundada para a gente conhecer qual é esse risco. Então, nós aqui trazemos, né, um fluxograma sobre a triagem, o passo a passo da triagem. Então, imagina que você recebeu lá um paciente, né? Aí você vai fazer a triagem. Aí suponhamos que ele não tem nenhum risco, né? Aí você vai fazer, né, periodicamente uma nova triagem, aí sem risco. O paciente ele conta internado? Caso não, né? Sem interrupção, continuidade. Se está internado, monitoração desse paciente, né? Aí, caso os objetivos tenham sido alcançados, né? Junto a esse paciente, seria o término aí da terapia nutricional. E caso, né, lá na triagem você já detecta que o indivíduo ele apresenta um risco, aí você vai fazer uma avaliação mais aprofundada, vai fazer o desenvolvimento do plano nutricional,
implantar esse plano, né, e monitorar ele, né? E aí, se atingir os objetivos, término aí da terapia. Durante o monitoramento do paciente, né, você vai avaliar aí a evolução dele. Então, o paciente ele tem que ser reavaliado e ser feito, né, o realinhamento do plano nutricional dele. Então, isso aqui sinaliza para você qual seria um fluxograma, né, para a realização dessa triagem. Junto da triagem, nós temos a anamnese nutricional, que é o diagnóstico nutricional, que vem de informações obtidas pela anamnese, complementadas por dados dietéticos, antropométricos, bioquímicos e de composição corporal. A anamnese, então, são uma série de perguntas para você conhecer melhor o paciente. Ela vai disponibilizar, né, os dados subjetivos e vai ser complementada aí por dados objetivos, fornecidos pelos demais indicadores de estado nutricional do paciente, né, como os dados antropométricos, bioquímicos e de composição corporal. Ela pode ser definida como uma entrevista que vai possibilitar aí o levantamento detalhado dos antecedentes fisiológicos, patológicos e socioeconômicos e culturais do paciente e de seus familiares, com a finalidade de facilitar aí o diagnóstico. E ela vem sendo, essa anamnese, apontada como a parte mais importante aí do processo de coleta de dados sobre o estado de saúde do paciente, pois quando a gente ouve ele, né, o avaliador e o entrevistador, ele pode formular as hipóteses sobre as queixas relatadas. Então, por que ele está tendo uma determinada queixa? E aí, a partir do que você ouvir desse paciente, você começa, né, a pensar em possibilidades do que está acontecendo. Então, a anamnese, né, bem sucedida, é importante, né, um bom planejamento dela, e que sejam seguidos alguns aspectos, como tipo de registro. Então, como você vai fazer esse registro, tem que detalhar bem. É no computador, é no papel, tá? É importante, né, que sempre que o avaliado ele esteja te mencionando, te respondendo, você olhe para ele, demonstre atenção e depois faça o registro. É importante que o ambiente seja um ambiente reservado, né? Porque muitas vezes o avaliado ele pode ficar constrangido de fazer responder algumas perguntas, então é importante isso. Sempre levar em consideração qual o objetivo da entrevista, então para formular as questões corretas para o seu entrevistado. Uma questão fundamental é a postura aí do entrevistador. Então, nesse ponto, né, como que você vai abordar seu paciente, quais as nomenclaturas que você vai usar, como você vai, né, conversar com ele, lembrar sempre da questão ética, cuidado com ele. E é importante você conduzir o relato, né? Então, ele vai te mencionando, te respondendo uma determinada pergunta e você vai conduzindo aquilo ali para você chegar no que realmente interessa aí para obter, né, as características desse paciente. Então, uma anamnese, né, ela tem que ser composta pelo menos de histórico socioeconômico, cultural do paciente, histórico familiar, né, como que é o ambiente familiar, histórico clínico, né, se ela tem alguma doença pregressa, tem alguma doença atualmente, histórico nutricional, como que é a alimentação, onde é essa alimentação, histórico alimentar ou dietético, com um recordatório de 24 horas da alimentação, registro diário alimentar e também nós temos, né, um questionário aí de frequência alimentar que pode ser utilizado. Levando-se em consideração esse último fator que eu mencionei, nós temos os inquéritos dietéticos que traz, né, a história alimentar, o recordatório de 24 horas, o questionário de frequência alimentar e o registro aí da dieta que compõe os inquéritos dietéticos. O primeiro que a gente vai ver é o histórico alimentar ou dietético. Ele consiste aí em uma entrevista seguida por métodos que avaliam profundamente os hábitos alimentares, verificando aí aspectos tanto qualitativos quanto quantitativos da dieta de um indivíduo.
Ele é o primeiro passo e traz aí informações para possível análise qualitativa do hábito alimentar e ainda dados que serão subsídios, né, essenciais na definição do diagnóstico nutricional e da prescrição dietética desse indivíduo. Nós temos também o recordatório de 24 horas, que nesse método o entrevistado ele relata todo o consumo alimentar realizado no dia anterior ou nas últimas 24 horas, quantificando em medidas caseiras todos os alimentos e bebidas ingeridas. A acurácia aí, né, desse método, né, está associado com a memória e a descrição correta das porções consumidas. Então, o indivíduo, para o método ser realmente bom, o indivíduo ele tem que ser capaz de lembrar as porções, né, que ele consumiu aí nas últimas 24 horas. O que pode se tornar um método difícil dependendo da faixa etária. É lógico, se eu vou avaliar uma criança, esse recordatório tem que ser junto aos pais, né? Mas aí eu tenho que levar em consideração se a pessoa ela vai conseguir lembrar aí da alimentação nesse tempo. O registro ou diário alimentar, né? Ele está associado, né, com a sua solicitação ao paciente que anote em formulários que serão previamente definidos todos os alimentos e as bebidas consumidas e suas respectivas quantidades durante 3, 5 ou 7 dias. Isso vai possibilitar a análise da ingestão habitual do indivíduo ou de um grupo populacional. A alimentação aí registrada, ela pode ser influenciada devido ao fato do próprio indivíduo anotar seu consumo, né? Então, o indivíduo pode anotar de forma errada. E deve-se utilizar no mínimo 3 dias e no máximo 7 dias em dias alternados, incluindo aí um dia de fim de semana e não deixando de registrar as refeições realizadas fora da casa, tá? Então, é importante que o indivíduo ele lembre de fazer essas anotações logo após ali a refeição para ele não esquecer. E por fim, nós temos um questionário de frequência alimentar, né? Que é uma lista de alimentos pelo qual o entrevistado se baseia para relatar ou registrar a frequência do consumo de cada um dos alimentos listados, ou seja, as informações podem ser obtidas em entrevista direta ou por um autorregistro do avaliado. Então, aqui eu trago para vocês um modelo de questionário de frequência alimentar, que é qualitativo, né? Um indivíduo coloca alimento, faz anotação quantas vezes, né, na semana ele faz aquele consumo. Nós temos um quantitativo, desculpa, né? Aqui tem o alimento, o que inclui aqui é a porção de referência, né? Que ele vai colocar, também quantas vezes na semana. E também existe um modelo quantitativo, né, que além desses fatores coloca o tamanho da porção para esse indivíduo, o que torna um pouco mais viável para usar, né, por ser um dado mais quantitativo, tá? Então, gente, essa foi as referências utilizadas para montar essa aula. Existem vários modelos, né, de anamnese, de inquérito, e vocês podem encontrar mais modelos nesse livro aqui do Rossi et al. 2015, Avaliação Nutricional, Novas Perspectivas. Tem bastante modelos para vocês verem de acordo, né, com a faixa etária que você vai avaliar, com as características do seu paciente, tá? E eu gostaria de agradecer aí a participação de todos vocês nessa videoaula e vejo vocês na próxima. Muito obrigada!